Nós temos que pensar no nosso último dia. Jesus fala do último dia. Vai chegar o nosso último dia aqui nessa terra, ou não vai? E a pergunta é: como nós seremos achados no último dia? Como? Como é que você vai estar diante de Deus no último dia? Como é que você vai ser achado? Fiel, aprovado por Deus? Ou estaremos na condição de infiéis e reprovados por Deus? Você entendeu o que eu falei? Sim ou não? Como é que você estará? Como seremos achados no último dia? Fiéis, aprovados ou infiéis e reprovados? É por isso que hoje nós vamos começar a falar sobre os alicerces da fé. Vamos falar sobre o que nós temos que dar atenção todos os dias. Porque não existe verdade nesse pensamento: uma vez salvo, salvo para sempre. Não existe verdade nisso. Existe verdade, sim. Eu estou salvo hoje e estarei salvo amanhã, se hoje eu permaneço na presença de Deus e amanhã continuar permanecendo na presença de Deus. Aí existe verdade. O primeiro alicerce da fé que nós vamos falar, abra sua Bíblia aí, no livro de Mateus, capítulo 6, o primeiro alicerce da fé. Versículo 6, capítulo 6, versículo 6. Jesus disse assim, aqui está o primeiro alicerce da fé. Jesus disse assim: mas tu, quando fizer o quê? Orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a quem, pessoal? Peraí. Ora a quem? A teu Pai. Aí eu quero mais uma vez enfatizar: ore para o Pai. Em o nome de quem? De Jesus. Eu estou lendo para você um ensinamento de Jesus. Jesus nos ensina a orar ao Pai. Então hoje eu faço a minha oração ao Pai, em o nome de quem? O primeiro alicerce da nossa fé, e temos que trabalhar nesse alicerce todos os dias, é a nossa oração. Oração. Tem gente que não ora, tem gente que só pede. Tem gente que não ora, tem gente que infelizmente só lamenta. Como assim, bispo? Vou dar exemplos para você entender melhor. Tem pessoas que todo dia ela se apresenta a Deus com uma lista de pedido. Nenhum problema em você pedir o que precisa para Deus, nenhum problema. Porque se nós não pedimos a Ele, vamos pedir a quem? Porém, oração vai além de você ficar apresentando pedidos. Oração é uma maneira de você
confessar. Antes de seguir aqui a leitura, preste atenção, por favor. Oração é uma maneira de você confessar. É você mostrar para Deus a sua consciência de pecador. É você entrar na presença de Deus e falar assim: Deus, eu sei quem eu sou. Eu sei que na verdade eu nem te mereço. Deus, eu sei que eu sou fraco. Ali você está mostrando para Deus sua humildade. É você mostrar dependência. Oração. É você mostrar onde está a sua confiança. Então você, na oração, se humilha, reconhece suas falhas, você mostra onde está a sua confiança. E isso nós temos que fazer todos os dias. Lembra que na oração do Pai Nosso, Jesus disse assim: vocês vão pedir, dai-nos o pão nosso de cada dia. Então oração é você todos os dias mostrar sua humildade, sua consciência de pecador, você mostrar para Deus o seu amor por Ele. É você falar assim, ó: Deus, me ensina a te amar. Você sabe amar Deus? Como digno Ele é de ser amado? Será que você tem a fé, tem praticado a fé que Ele espera que você pratique? Então, na oração é uma maneira de você pedir a Deus: Senhor, me ensina a viver pela fé. E não apenas todo dia você: ó Deus, eu começo o meu dia pedindo pelo Antônio, meu filho. Ô meu Pai, abre a porta do emprego para ele. Ah, Senhor, esse meu neto também está dando muito problema. Senhor, tira ele do caminho das drogas, por favor, meu Pai. Ah, Senhor, também cura minha mãe que está doente. Ô Senhor, quer dizer, isso aí não é oração. Não é oração. Oração é você falar para Deus dos seus medos, é você falar para Deus das suas ansiedades, falar dos seus erros, falar dos seus maus pensamentos, ou não. Falar dos seus maus desejos, pedir a Deus para te purificar, pedir a Deus para te mudar, fazendo você ser o homem ou a mulher que Ele sempre desejou que você fosse. Isso é oração. E Jesus disse assim: olha, mas tu quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto, o que Ele diz? Te recompensará publicamente. Então, isso aqui é muito profundo. Se eu fosse você, eu continuaria lendo isso em casa, para Deus falar mais com você, porque o tempo aqui não vai ser suficiente. Então tem pessoas que ela se preocupa em orar de joelhos, levantando as mãos. Ela está preocupada com a postura física de orar. Você vê que Jesus aqui, ele não fala de postura física. Ele fala o seguinte, ó: quando você for orar, inclusive, é interessante, Jesus orava? O Deus Filho, vestido de homem, o que ele fazia? E se você ler a Bíblia, você vai ver que Jesus, ele orou desde o deserto, quando ele foi tentado pelo diabo,
até o momento de chegar na cruz. Jesus orou, mostrando o seguinte: a oração é necessária, a oração tem que ser diária. Você só vence se você orar. A oração te fortalece. E Jesus, ele ensinando a oração, ele diz o seguinte: a oração tem que ser algo secreto. Claro, se você ler a Bíblia, você vai ver também que existe a oração coletiva, mas a oração que vai lhe trazer benefício pessoal é a oração que você faz sozinho, é a oração secreta. Eu oro com minha esposa? Oro, mas a oração que me abençoa, de fato, é aquela oração que eu faço sozinho. Eu procuro um lugar, eu fico ali sozinho, e a Deus eu oro de maneira que ninguém ouve, é só eu e Ele. Ele continua dizendo assim, olha, e orando no versículo 7, o que ele diz? Não useis de vãs repetições, como os gentios, como os incrédulos, os religiosos, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Então eu quero que você entenda o seguinte: não é a postura física com que você deve se preocupar, não é com falar muito, orar muito, repetir palavras. Você tem que se preocupar com a maneira espiritual com que você ora. O que eu quero dizer com isso? Você tem que se preocupar na oração em ser sincero. Ser o quê, gente? Sincero. Você tem que se preocupar em ser verdadeiro. Deus disse assim, Ele disse assim, ou melhor, na palavra está escrito assim: só gritos vazios Deus não ouvirá. Jesus fala de uma palavra, ou melhor, Ele fala de uma parábola. Ele conta que 2 homens subiram ao templo a fim de orar. Um era religioso e o outro era pecador. O religioso, ele orou assim: ó Deus, levantando as mãos, a cabeça, ó Deus, graças te dou porque eu não sou igual a esse. Ele apontou para o pecador: eu não sou igual a ele, graças te dou por isso. Eu oro todos os dias, eu jejuo todos os dias, eu dou meu dízimo. Aí o pecador sequer ousava levantar a cabeça. Ele dizia assim: Senhor, tem misericórdia de mim, se propício à minha pessoa. Jesus disse que esse pecador foi justificado por Deus, e o outro, que fazia ali uma bela oração, não foi justificado. Então tem oração que tem resposta, tem oração que não tem resposta. Não tem resposta. Gritos vazios Deus não ouve. Então a oração, que é o primeiro alicerce da fé, ela tem que ser feita com sinceridade, com verdade, mostrando dependência. Oração é sinônimo de humildade. Isso mostra que a pessoa é humilde. Quem ora todo dia, Davi orava 3 vezes ao dia,
Quem ora todo dia está mostrando dependência de Deus. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a dizer: livra-nos do mal, não nos deixe cair na tentação. Aí está o modelo de oração que Deus quer que nós façamos. Na oração do Pai Nosso também tem adoração, porque ela termina dizendo: porque teu é o reino, o que mais? O poder, a honra e a glória. Então esse é o modelo de oração. Essa é a forma que Jesus nos ensina a orar. Uma outra observação sobre a oração, e para você entender isso, coloque aí, por favor, Provérbios capítulo 15, versículo 8. Coloque aí. Olha só o que diz esse provérbio sobre oração. Coloca aí. Provérbios 15, 8. Diz assim, olha: o sacrifício dos ímpios, o que é, pessoal? É abominável. O sacrifício dos ímpios. Orar é sacrifício? Sim ou não? É uma forma de sacrifício. Ou não? Jejuar é um sacrifício? Aqui diz: o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é seu contentamento. Então, do que adianta, né? Do que adianta eu fazer sacrifícios de oração se eu sou uma pessoa ímpia? O que é uma pessoa ímpia? É uma pessoa que despreza tudo que se refere a Deus. É uma pessoa que não dá valor aos princípios, aos ensinamentos de Deus. Então, o sacrifício de oração dela não agrada a Deus. Não agrada. Por exemplo, pense no que eu vou falar. Pense. A pessoa, ela trai a esposa, trai o marido, é injusta, engana. Aí ela chega para Deus e fala assim: ah, Deus, eu te amo. Como isso chega aos ouvidos de Deus? É o que quer dizer aqui esse provérbio. No versículo 29 do mesmo capítulo, coloca aí, por favor. Olha só, o versículo 29. O Senhor está longe dos ímpios. Aí o que diz aí? Mas a oração dos justos escutará. E ainda no livro de Provérbios, no capítulo 28, versículo 9, coloca aí, 28, 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, a palavra de Deus, até a sua oração será abominável. Quer dizer, eu desvio meus ouvidos de ouvir a palavra de Deus, mas eu quero que Ele ouça a minha oração. Não, a oração daquele que despreza a palavra de Deus é abominável a Deus. É abominável. Há quem pense que toda oração chega ao céu. Chega não. Há quem pense que toda oração chega ao trono de Deus. Chega não. A Bíblia fala que existe uma taça, é muito forte, uma taça lá no céu, cheia da oração dos santos. Não está cheia de oração de qualquer pessoa, não. Está cheia da oração de quem, pessoal? Dos santos. Quem são os santos? São aqueles que vivem separados para Deus.
A oração desses está no cálice de Deus. Ficou claro, não?